Oiê! A receita de hoje é de um bolo gelado de coco incrivelmente gostoso. Massa bem fofinha, molhadinha, com creme delicioso. Aquele bolo bem prático de fazer. Ele tem um jeito diferente de ser montado e por isso eu chamo ele de bolo invertido. Então vem comigo para a cozinha que hoje eu vou te ensinar o passo a passo de mais essa receitinha. Aproveita, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Então vou dar início aqui pela massa do bolo. Bom, na batedeira, num bol limpo, eu vou colocar aqui claras e vou bater as claras em ponto de neve, tá? Esse método aqui chama-se método espumoso. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui a batedeira e vou mostrar para você o ponto certinho das claras em neve. Então aqui, ó, eu já cheguei no ponto de neve. É esse ponto aqui que eu quero. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a batedeira na velocidade média e vou adicionando em colheradas o açúcar refinado. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, vai formar como se fosse um merengue. Eu vou começar a adicionar aqui as gemas uma a uma. Então, novamente, ó, eu vou baixar a batedeira, vou ligar e vou adicionar as gemas uma a uma. Então, ó, seu creme vai ficar nesse ponto aqui. Olha só que lindo. E agora eu vou entrar então com o leite. Então nesse ponto eu vou novamente ligar a batedeira e vou entrar aqui com leite integral em temperatura ambiente. E aqui não precisa bater muito, é somente o leite misturar com os demais ingredientes. Coisa de 1 minutinho já é suficiente. Então aqui agora eu tenho farinha de trigo e fermento em pó. Eu vou misturar esses dois ingredientes. E ó, tirei a tigela da batedeira. E aí agora com a ajuda de uma peneira eu vou colocar uma parte da farinha e do fermento aqui. Vou peneirar. E com a ajuda de um fouet, suavemente, eu vou mexer essa farinha aqui nesse creme de ovos, porque eu não quero, né, mexer muito rápido, tem que ser devagarzinho, com delicadeza, porque eu incorporei ar aqui e eu não quero perder esse ar, tá? Então, devagar, eu vou incorporando aqui a farinha com a ajuda do fouet, fazendo o movimento, ó, de baixo pra cima, tá? Percebi que a minha farinha e o meu fermento já foi incorporado aqui, eu entro com a segunda parte. Peneiro novamente e mexo com cuidado aqui novamente até incorporar tudo. Não faça esse movimento de bater o fouet aqui na tigela para cair a massa, porque assim, consequentemente, você acaba furando, né, as bolhas de ar que estão aqui dentro da massa que a gente formou batendo as claras, né? Então, a gente não quer perder essas bolhas de ar, que é o que vai dar leveza na nossa massa. Então, ó, você não bate, você só faz assim, ó, no ar, para que a massa caia sobre ela mesma, ó. Massa pronta, olha só que linda que ela fica. Nesse momento, se você quiser, você também pode adicionar aqui uma essência de coco, uma essência de baunilha ou qualquer outro tipo de essência ou pasta saborizante para você dar um sabor aqui a mais nessa massa, tá? Aqui eu não vou colocar, mas você pode colocar se você quiser. Então, massa pronta, vamos colocar agora ela na assadeira. Eu vou usar essa forma retangular aqui na medida de 27,5 de comprimento por 18 centímetros de largura, tá? E por 8 de altura. Eu escolhi essa forma mais alta porque a ideia é montar o bolo aqui, né, dentro dela. Então eu vou assar a massa aqui e já montar tudo aqui. Caso você não queira fazer assim, dessa forma, você pode utilizar a mesma medida de assadeira, só que uma assadeira mais baixa, número 5, já é suficiente
para você fazer também. Aqui tem o fundo com desmoldante. Você também pode estar utilizando manteiga ou margarina e enfarinhando somente o fundo. Não precisa fazer isso nas laterais. E agora aqui, ó, é só despejar toda a massa aqui na assadeira. Lembrando que essa massa não vai crescer até a borda. A ideia aqui é fazer tudo numa assadeira só, por isso que eu escolhi uma assadeira mais alta, porque eu já vou rechear depois em sequência nela aqui, ok? Então agora eu vou levar essa massa no forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente uns 30 minutinhos, mas esse tempo, como eu sempre falo aqui, pode variar de forno para forno, certo? Uma coisa importante é, cheirou bolo na sua cozinha, você já fica atenta que provavelmente ele já vai estar assado. Não espeta um palito aqui nessa massa, porque ela pode afundar no centro. Então você vai apalpar com a sua mão, a hora que você perceber que está bem douradinho, apalpou com a mão, ele voltou como se fosse uma espuminha e cheirou o bolo na sua cozinha, provavelmente ele já vai estar pronto para ser retirado do forno, tá? Enquanto meu bolo está assando, eu vou dar início aqui ao recheio. Eu tenho aqui numa panela leite condensado, vou adicionar aqui amido de milho. O amido de milho vai me ajudar a dar uma textura um pouquinho mais firme nesse recheio. E aí eu vou dissolver primeiramente esses dois aqui, o meu fogo ainda está desligado. Dissolvi o amido, vou adicionar aqui, ó, leite de coco. E também tenho aqui creme de leite de caixinha que eu estou utilizando. Então agora eu vou misturar aqui tudo muito bem, até que tudo se dissolva. E aí eu vou ligar o fogo e vou mexer nisso daqui até ele engrossar. Então assim que começou a ferver, ó, eu conto aproximadamente uns 2 minutinhos e ele vai chegar aqui nesse ponto, ó. Perceba que ele já engrossou bastante, então ele fica como se fosse um mingauzinho, tá vendo? Ó, a hora que eu jogo ele aqui, ele forma os pelotinhos, né, os montinhos aqui. E ele tá ótimo e é nessa consistência, então, ó, que eu vou desligar o fogo e vou reservar ele, então, aqui agora para a montagem do bolo. Este creme também você pode estar utilizando ele para outras montagens de bolos de confeitaria, de bolos no pote. Você pode utilizar ele também para montagem de sobremesas, que ele fica muito gostoso. Para umedecer o bolo, eu fiz uma caldinha aqui de leite integral, leite de coco e leite condensado. Misturei aqui somente os 3 ingredientes e vou colocar numa bisnaga, né, para eu poder umedecer a massa. Massa pronta e já assada, aqui no meu forno levou aproximadamente 35 minutinhos para assar. Nota que ela ficou bem douradinha, ela já está fria essa massa aqui, tá? Então geralmente eu trabalho com ela fria. E aí um detalhe importante, se você vai fazer aquele bolo tipo toalha felpuda, você pode já tirar ela do forno, colocar a calda, né? Essa calda que eu já ensinei para vocês, e por cima coco ralado e levar para gelar. Fica um bolo maravilhoso também. Como a gente vai fazer esse bolo invertido gelado, então eu vou fazer a montagem de uma outra maneira. Então, para isso, eu preciso que minha massa esteja mais fria, tá? E perceba, ó, que ela dá uma leve murchada, porém ela não desgruda das laterais, porque eu não untei as laterais. Do método espumoso é importante a gente não untar as laterais para que ela fique bem aderida às laterais e não volte tudo para o centro, tá? Por se tratar de uma massa mais levinha, certo? Mas é uma massa maravilhosa, super fofinha. E se você quiser também aproveitar ela para outros tipos de bolo, você pode fazer vários tipos de bolos gelados com ela. Inclusive, eu gosto de fazer bolos gelados com massa do método espumoso, porque ela fica como se fosse uma espuminha, né? Então ela suga muito bem o líquido sem ficar aquele bolo encharcado. Você também pode utilizar ela para bolo de confeitaria, tá? Ela também funciona muito bem para essa finalidade. Bom, a validade dessa massa é de até 4 dias, bem embaladinha em temperatura ambiente, ou você também pode manter ela sob refrigeração bem embaladinha para ela não ressecar. Então agora aqui, ó, eu não vou passar nenhuma faquinha na lateral, eu vou manter ela aderida assim na forma, certo? E vou umedecer, ó, muito bem aqui a minha massa.
Então, ó, pode tacar bastante caldinha aqui. Inclusive, se você quiser, você pode até furar aqui com o garfo, para ela poder entrar bem na massa aqui. Furei ela com o garfinho e agora vou colocar, ó, mais calda aqui. Praticamente eu utilizo a caldinha toda para umedecer aqui essa massinha, tá? Agora em seguida eu vou esperar a massa absorver bem todo esse líquido para em seguida entrar aqui com o recheio. Bom, então assim que a massa absorver toda a calda, ó, eu vou entrar aqui agora com o creme. Bom, e agora então aqui é só espalhar. Esse bolo é muito interessante porque geralmente a gente coloca o recheio no meio. Então a gente corta a massa e recheia ela. Porém, esse jeito de colocar o recheio por cima da massa é muito legal e fica muito gostoso. Por isso do nome, né, bolo gelado invertido. O meu recheio aqui tá quente e o ideal é que você coloque ele assim sobre a massa, para você ter mais facilidade aqui na hora de espalhar. E agora aqui por cima é só você espalhar coco seco ralado, ou se você desejar também você pode colocar aqui coco fresco, que fica muito bom também. Agora eu vou embrulhar aqui a forma com papel filme e vou levar à geladeira de um dia para o outro. É muito importante que você faça esse bolo e deixe ele descansar de um dia para o outro, para que a massa absorva totalmente a calda, o recheio fique bem aderido à massa. E principalmente se você for cortar, ele vai ter estrutura no corte, tá? Uma dica aqui, se você for vender esse bolo, você pode já assar a sua massa naquelas forminhas de alumínio e aí você faz o mesmo procedimento. Fura a massa, coloca a caldinha, coloca o recheio, finaliza com o coco, tampa e mantém sobre refrigeração até a hora de você vender. Então é uma opção bem bacana aí e diferente, né, de você servir o bolo gelado também, tá? Mas agora então, geladeira de um dia para o outro. Bom, então aqui meu bolo já descansou de um dia para o outro na geladeira. Tá bem geladinho e agora então é o momento da gente cortar ele, né, e terminar a finalização. Se você for fazer para casa, nesse momento você já pode cortar ele e servir ele em seguida. Mas se você quiser fazer ele para vender ou de repente vai fazer para uma festa, eu vou cortar ele aqui agora e vou finalizar ele no coco ralado. Então com a ajuda da espátula eu vou soltar toda a lateral aqui do bolo. Vou marcar aqui os pedaços, mais ou menos aqui uns 4 centímetros. E aqui novamente eu vou dividir em 3 partes, ó. Ó, então eu cortei, ele ficou assim, ó, deu 15 pedacinhos. E agora eu vou tirar ele aqui com a ajuda de uma espátula, ó. O primeiro pedaço, que é sempre o mais difícil, né, da gente soltar aqui da assadeira, ó. Então, com cuidado, eu venho aqui puxando ele, ó. Bom, e em seguida eu vou envolver esse primeiro pedaço aqui no coco ralado. E agora é só ir fazendo isso com todos os outros pedaços. Então, vou soltando aqui da forma. E vou envolver aqui no coco ralado. Por isso que é muito importante você deixar o seu bolo descansar de um dia para o outro na geladeira, para que ele tenha, ó, essa estrutura, né, a gente conseguir pegar ele na mão, tá? Então eu já tenho aqui os meus bolos todos finalizados. Você também pode servir assim, colocar num prato bem bonito e servir ele diretamente assim,
Ou uma outra opção é embrulhar ele também no papel alumínio, que eu vou te mostrar agora em seguida. Então eu tenho aqui um pedaço de papel alumínio na medida de 25 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Você também já encontra em lojas de confeitaria papéis laminados próprios também para você embalar o bolo gelado. Então aqui, ó, é muito fácil. Vou centralizar o pedaço do meu bolo e aí eu vou embrulhar, ó, como se fosse um presentinho. Então venho aqui, trago no meio e dobro as laterais aqui, ó. Eu prefiro que sobre um pouquinho de papel alumínio do que falte, porque se faltar não tem como a gente emendar. E se sobrar um pouquinho, a gente tira o excesso, tá? Então, ó, não é apertar o bolo, é embalar como se fosse mesmo um pacotinho, ó. Aqui eu posso vir, ó, tirar um pouquinho desse excesso do papel. E aí é só eu dobrar aqui, ó, para baixo. E ele fica bem embaladinho. Olha só que bonitinho. Então, vou embalar mais um aqui, ó, centralizei no meio, venho aqui, fecho no meio, aqui no centro, e dobro de um lado, dobro do outro, dou uma leve pressão aqui para acertar o bolo e tiro esse excesso aqui do papel e dobro para baixo. E ele vai ficar assim. Para fazer a embalagem, eu estou utilizando esse papel aqui, que você encontra como folha antigordurante no site da Multicaixas. E ele tem esse tamanho aqui, eu dobro ele no meio, certo? E corto aqui aproximadamente uns 2, 3 centímetros, para ele ficar no tamanho certinho, ó. Então, ele vai ficar nesse tamanho aqui, tá vendo? Então, eu venho, carrego aqui e corto essa faixinha, certo? Para personalizar esse papel, eu tenho aqui carimbos, esses aqui são da Nova Carimbos, ó. É facinho de vocês encontrarem lá, vende pelo site e aí é só carimbar. Então aqui eu fiz com a cor rosa, né? Mas você pode fazer com preto, azul, laranja, amarelo, enfim, tem de várias tonalidades. E aí é muito fácil, você consegue personalizar o papel do jeito que você quer, tornando essa embalagem única e diferenciando o seu produto aí no mercado. E olha que lindo que ele fica, ó. Aqui eu carimbei bolo gelado, Delicice. Você também pode criar carimbos com o nome, né, dos bolos gelados que você criar, dos sabores. Então é uma forma diferenciada de você apresentar aí o seu produto utilizando os carimbos. Legal, né? Aqui a medida do papel é 20 centímetros de largura por 28 centímetros de comprimento, tá? Que eu cortei. Muita gente tem dúvida, me pergunta se esse papel umedece. Ele não vai umedecer se você embalar o seu bolo primeiramente no papel alumínio, tá? Se você colocar o bolo direto aqui, né, gelado, sem embalar no papel alumínio, claro que ele vai pegar toda a umidade da calda. Mas se você embalar primeiramente o seu bolo aqui no papel alumínio e cobrir com o papel, ele não vai absorver a umidade do seu bolo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou achar o centro aqui do meu desenho, do meu carimbo, e vou fazer a mesma coisa, ó. Eu posso dobrar como se fosse um pacotinho também, ou eu posso torcer aqui a lateral, ó, como se remetesse a um bombonzinho também, ó. Ficando assim, ó. Olha que graça que ele fica, ó. E aí você sempre vai colocar, né, o seu pedaço centralizando o carimbo aqui para aparecer o carimbo e o desenho que você quer. Uma outra forma de você embalar o bolo gelado é utilizando o papel celofane. Este daqui é um saquinho na medida de 15 por 22, que eu cortei ao meio, e eu vou utilizar ele porque é o que eu tenho aqui na minha casa. Mas existe também em lojas de confeitaria o papel celofane já cortado em várias medidas. Aqui também não tem segredo, eu centralizo o bolo e vou fechando ele como se fosse um pacotinho. Finalizei meus bolinhos colocando eles aqui nessa caixa da Multicaixas, que tem a medida de 20 por 18. Ela também tem uma tampa, ó, com visor. Olha que linda que fica. E olha que ótima sugestão que você tem aí para você presentear, se você for vender. Olha que ideia mais legal, né? Lembrando que bolo gelado é um produto que se vende o ano inteiro. Você pode fazer ele na forma tradicional, como eu fiz aqui, de coco, mas você também pode criar outros sabores. Então é um produto que você pode aí brincar muito com ele. Então aproveite as ideias, né? E bora fazer bolo gelado para vender. E agora chegou a melhor hora aqui do canal. Que é o que? Degustar. Então vamos lá cortar esse bolinho aqui ao meio. Olha essa maciez dessa massa. E vamos só ver, ó, como que ele fica por dentro, ó.
que é o que eu quero mostrar. Então, massa bem úmida com a caldinha e ó, aqui por cima todo o creminho maravilhoso do bolo. Por isso que ele chama bolo gelado invertido, porque ele não é recheado, né? É da forma tradicional. A gente coloca o recheio por cima e vou dizer, hein? Isso aqui é uma perdição. Se você nunca comeu bolo gelado assim, faça, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos lá. Ó a massinha, ó, muito fofinha. Vamos ver. Toda vez que eu como esse bolo, eu vou lá no céu e volto. Porque assim, é um bolo tão simples, né, de fazer, um bolo tão com ingredientes simples, uma técnica simples de ser feita, mas que tem um sabor tão bom, como as coisas simples são boas, né? Bom, começando pela massa, que é uma massa muito fofinha, muito leve, delicada. Aí ela ainda tá umedecida com a calda, então ela tá bem molhadinha. Depois vem esse recheio. O recheio, ele é um recheio muito saboroso, muito cremoso. Ele não é muito doce, tá? Então fiquem tranquilos, porque ele não é muito doce. E também ele é um recheio assim que mistura um pouco do... Lembra um pouco do creme de confeiteiro, mas tem um sabor assim do brigadeiro, assim, algo meio entre esses dois recheios, assim. Então, assim, é muito, muito, muito bom. Não deixe de fazer essa receita, tá? Espero aí que você realmente tenha gostado, que você faça, né? Experimente aí na sua casa e conta aqui pra mim depois o que você achou, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Te espero então na próxima terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!